Vamos ler hoje a carta de 1 Pedro. Bom dia, Lurdinha. Bom dia, Djé. Bom dia, Missy. Vamos ler toda a carta. Conhecer o que o Senhor tem para nós por meio dessa carta. Quinta-feira lemos Tiago e hoje vamos dar sequência à nossa leitura com o livro de 1 Pedro. Então vamos orar, pedir ao Senhor que Ele conduza nossa leitura. Obrigada, Lurdinha. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão, Pai, a Ti, pela oportunidade de estarmos aqui com vida, com saúde e mais uma vez, Senhor, lendo a Tua palavra, buscando conhecer mais de Ti, buscando nos aproximar mais de Ti, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria divina, Pai, que o Espírito Santo esteja conosco, que Ele direcione, que traga revelação para nós. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais esse dia. 1 Pedro é uma carta geral. Ela tem, o livro tem 5 capítulos, 105 versículos. O autor é Pedro e foi escrito 60 a 68 anos depois de Cristo. Pedro 1 é uma carta de encorajamento e exortação aos cristãos dispersos, incentivando-os a permanecerem firmes em sua fé, mesmo em meio à perseguição. O livro destaca a esperança da salvação, a santidade de vida e o exemplo de Cristo em sofrer injustamente. Só pelo contexto que dá pra gente ver, né? Que é uma carta que mostra que a perseverança na fé cristã deve superar todos os sofrimentos que a pessoa, que nós possamos passar por essa terra, que ele coloca lá. Temos o foco, que é Jesus, que ele também passou pelo sofrimento, mas que ele venceu. E nós também venceremos, porque nós temos ele. Então, dito isto, vamos dar sequência à nossa leitura. 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos dispersos no ponto da galáxia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. E a gente recebe também essa graça e essa paz multiplicadas para nós, hoje, nesse tempo. Então a gente vê aqui que mesmo os cristãos estão dispersos em várias situações, vários locais, várias regiões, o Senhor estava cuidando de cada um deles. Louvor a Deus por uma esperança viva. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, desvanecer. Jamais ela vai perecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, para mim e para você também, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Versículo 6. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha só que motivação, que incentivo, que encorajamento a gente encontra aqui, hein? Tá colocando que o ouro, ao enfrentar o fogo, ele derrete, ele desmancha ali. E o ser humano, se prevalecer na dificuldade, no sofrimento, por amor a Jesus Cristo, vai receber louvor e glória quando Jesus voltar, que a gente estiver com ele. Então temos essa esperança. O povo de Deus pode até passar por dificuldade, por sofrimentos, muito, mas nunca estarão abandonados. Nunca. O Senhor está conosco. E a gente ainda tem a esperança, a maior de todas,
que é receber essa glória, que é estar na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, crê nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. O resultado da nossa fé vai nos levar para perto do Senhor. Então, ele coloca, pelo que ele coloca aqui, Deus usa os nossos desafios, as nossas dificuldades, os nossos problemas, para nos amadurecer espiritualmente e moldar o nosso caráter e nos aproximar mais ainda dele. Então, é que a gente enfrente, de fato, os desafios, que não é por acaso, está vivo, enfrenta. Dor, dificuldade, problemas, de várias formas. Mas a gente não deve perder a esperança. Ou esquecer, pensando que a gente está só, porque é só nós que está passando por isso, só eu que estou passando por esse problema. Não. E não está só também não. O Senhor está conosco. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam a esses sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si mesmo, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. São coisas grandiosas que até os anjos anseiam em conhecer, em saber. E o Senhor tem para nós. Exortação à santidade. Versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Mente preparada. Porque é a mente que é tentada. É a nossa mente que o Satanás quer. Porque se ele conseguir tocar em nossa mente, ele consegue o resto do corpo todo. Ele consegue tudo. Então, estejam com a mente preparadas. Quer dizer, limpa, pronta, focada no Senhor Jesus. Prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada para mim e para você. Quando Jesus Cristo for revelado. Quando ele voltar para nos buscar. Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O nosso passado não reviva por aqui. Que ele seja morto, sepultado lá no passado mesmo. Que ele não venha atrapalhar, que ele não seja fermento para a nossa mente, nos contaminando ali, de forma alguma. Que muitas das vezes, as lembranças do passado faz você fazer coisas que de repente você nem percebe, quando percebe que está fazendo. E aí, a gente tem que matar esse passado, justamente, porque aqui fala, né? Como filhos obedientes, não se deixe moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Hoje nós não vivemos mais nessa ignorância. Hoje nós temos Cristo, nós somos conhecedores da palavra do Senhor. E esse passado não faz parte mais da nossa vida. Então, o cristão, ele tem que mostrar que é cristão por meio da sua santificação, por meio das suas pequenas atitudes, no dia a dia. As pessoas vão olhar pra gente e vão falar assim, nossa, como fulano e tal tá mudada. Antes ela fazia isso, fazia aquilo, agora ela faz e vai citar o que a gente faz. Aqui é claro que nós tivemos um passado, e por mais que a gente fale assim, olha, eu sempre fui boazinha, eu sempre fui obediente aos meus pais, eu nunca fiz coisas que envergonhem eles.
mas nós vivíamos distante do Senhor. Só isso aí já é um passado ruim, feio. Só em acreditar em outras coisas, que não era Jesus Cristo, limpo, só Ele. Só aí já é um passado ruim, já é um passado feio. Versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Em favor de mim, em favor de você. Por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Então, ainda lembra a gente aqui. Então, esquece o passado, purifica sua mente, seu coração, prepare o que está nos dizendo. Porque nós não fomos tirados daquele passado por coisas perecíveis, não. Não foi quem nos comprou, não nos pagou com ouro, nem com prata, que se aquecer ele se deforma. Não. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Cordeiro limpo, sem mancha. Sangue de Jesus Cristo é poderoso demais. Supera a todo o ouro dessa terra. Versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros. De todo o coração, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois todas as pessoas são como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Pedro ele trouxe uma citação de Isaías, lá do Antigo Testamento, para nós aqui. Então, o que nós devemos fazer, gente, diante de tudo isso? Ainda querer voltar para o passado? O que ficou de bom lá nesse passado? Eu falo da minha vida. Que eu me achava que eu era obediente, certinho, eu estava pronta para ir para o céu. Mas muito distante, porque eu não conhecia esse que deu o sangue dele para salvar minha vida. Conheci de ouvir falar, bem de longe. Então devemos ser gratos e obedientes à palavra do Senhor. E aqui fecha o primeiro capítulo. E eu vou ler novamente o versículo 22, fechando o capítulo 1. Versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que é viva e permanente. Então, não fomos regenerados por qualquer coisa, não. Foi por Jesus Cristo. Que não vai vencer, não vai estragar, não vai mudar, não vai arrepender, não vai voltar atrás, retroceder de forma alguma. Então, cabe a nós. Nós é que fazemos isso. Nós é que nos arrependemos, nós é que retrocedemos, nós é que mudamos. Uma hora estamos com a mente focada, outra hora nossa mente fica vacilando. Mas nós precisamos estar firmes e ter como foco Jesus Cristo. Então vamos para o capítulo 2. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Portanto, livre-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Assim como o nosso corpo precisa de alimento para ele se fortalecer, para crescer quando somos criança, e como adulto, para nos manter vivos, o nosso espírito também precisa de um alimento espiritual, para ele se fortalecer. E esse alimento é a palavra do Senhor. A pedra viva e o
povo escolhido. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Assim como Jesus foi escolhido e honrado por Deus, como aquela pedra que nós já lemos, já falamos dela, que a pedra angular é a pedra que era, como se fosse, a bússola, o norte, o guia da construção de um prédio, né? Assim também o Senhor nos chama a viver, a ser essa pedra, né? Essa pedra viva, fazendo parte de um edifício do Senhor. Nós fazemos parte desse edifício de Deus. Todo aquele que se assemelha a Cristo, que procura obedecer a palavra do Senhor, ele está colocando aqui que nós também, né? Uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, que é Jesus. Porque nós lemos, até falar um pouco sobre isso aqui. Que Jesus, ele se tornou a pedra de tropeço para aquele que não crê. Porque acaba atrapalhando aquele que não quer andar em obediência à palavra do Senhor. Quer continuar, muitas das vezes, são pessoas até que conhecem a palavra, mas que veem em Jesus, de fato, um atrapalho. Porque elas querem continuar seguindo rituais, culturas familiares, achando que não matar, não roubar, não se prostituir, essas atitudes levam à salvação. Praticar o bem para o próximo, tudo isso é importante, tudo isso é necessário, tudo isso faz parte da vida do cristão. Mas não é isso que leva à salvação da pessoa. E ele está colocando que Jesus, ele veio, e para essas pessoas ele se tornou a pedra de tropeço. E para quem crê, Jesus é a pedra angular. Para mim e para você, Jesus tornou-se a pedra angular. É nela que nós focamos, é nela que nós baseamos nossa vida. Tudo da nossa vida está em torno dessa pedra angular. E na época que usava a pedra para a construção, a pedra que não era essa pedra perfeita, o prédio era danificado, aliás. Era, como se fala, um prédio que construía torto, assim dizer, do meu linguajar bem leigo. E o prédio era torto. E quando essa pedra era uma pedra realmente, como se fala? Tinha os esquadros certinho, pedra angular mesmo, o prédio era construído certinho, sua estrutura era firme, segura, oferecia segurança para aquelas pessoas. Então é essa pedra que nós escolhemos, a pedra angular. E não temos essa pedra como uma pedra de tropeço, como muitos veem ainda a pedra, Jesus como um atrapalho, Jesus como prejuízo para a sua vida. E nós que cremos nele, nós enxergamos a luz, nós enxergamos salvação, nós enxergamos esperança, enxergamos vida. Então, nós precisamos também passar isso para outras pessoas. Os que não creem tropeçam porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Quer dizer, toda pessoa está destinada ao céu, mas tem uns que falam, não quer não. Assim como a arca foi construída para todas as pessoas, mas quem entrou lá? 8 pessoas. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que versículos bonitos esse aqui. Que maravilha. Como viver no meio dos descrentes? Minha mente está lá no versículo, gente. Eu vou voltar aqui rapidinho. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus. Assim somos nós.
povo que pertence a Deus, nação eleita, eleita por aquele que é dono de tudo, que está acima de tudo, de tudo, de tudo. Somos nós. Nós somos, é muito importante. Versículo 11. Como viver no meio dos descrentes? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Aqui no início ele coloca: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, então, nós cristãos, nesse mundo aqui, nós somos tidos como estrangeiros, porque nós precisamos nos diferenciar de fato da massa, da população. E muitas das vezes somos criticados por isso. Somos criticados como falamos: não, eu não participo desse evento aqui. Não, eu não faço esse tipo de coisa aqui. Eu não participo desse tipo de consagração. Eu não falo esse tipo de coisa. Eu não concordo com essa atitude que você está fazendo. E a maioria das vezes você é visto como realmente diferente, estrangeira, alguém que não faz parte, não pertence a esse mundo. E muitos cristãos acabam pecando, errando, quando ele quer se assemelhar, quer parecer mesmo, não quer se diferenciar. Por quê? Porque ele está querendo agradar a pessoas e não a Deus. E aí, de fato, ele fica parecido mesmo com o mundo. Porque se for parecer com Jesus, vai mostrar que é diferente. Versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Trate todos com devido respeito. Ame os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. Porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Tem coisas que a gente fica analisando, a gente pensando. Ele coloca aqui, ó. Olha só. Porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Porque Jesus, se a gente for colocar aqui, analisando a situação, nós não queremos... quem é que quer sofrer, gente? Ninguém quer. Jesus sofreu, e Jesus sofreu justamente, será? Não foi, né? Jesus sofreu injustamente, e ele coloca para nós aqui. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem pecado? Então, ele coloca, o cristão, ele vai sofrer, de fato, mas não porque pecou. O cristão, ele vai sofrer, nesse caso aqui, da autoridade dos governantes, né? Que ele coloca. Nós vamos sofrer pelo pecado do outro, e não pelo nosso. E Deus está vendo. E Deus é que vai nos dar a recompensa. E ele fala, que vantagem tem se você fizer o erro, você vai ser penalizado também. E ainda vai sofrer 2 vezes, porque você vai sofrer com o castigo aqui da terra, do pecado, e ainda com a justiça de Deus, que ele não vai aprovar. Aí ele coloca, para estar sofrendo, suporte. Porque isso aqui é passageiro. E Deus tem preparado para nós todo aquele que suportou tudo aqui nessa terra.
pelo nome de Jesus Cristo, para se manter íntegro, santo, para não pecar, para não ser injusto com um irmão, com a pessoa, mesmo que ela esteja errada. Mas Deus está olhando, observando. E Ele nos recompensará. Então, quem pertence a Cristo e recebeu uma nova identidade e é chamado a viver de forma santa, humilde e exemplar, tendo um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Não é os desafios, os problemas que vai fazer com que a gente mude isso. E aí eu vendo aqui a situação das autoridades que ele coloca, que nós precisamos ser obedientes, obedecer às autoridades. E muitos cristãos, eu mesmo, me vejo muito reclamando às vezes, de algumas autoridades, alguns governantes. E Deus condena. Porque é bom a gente ficar lendo de vez em quando, gente. Deus condena e ele coloca até os escravos. Escravos sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito. Não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos. Por quê, gente? Porque quando a gente obedece à lei aqui, terrena, a lei humana, nós estamos em obediência a Deus também. Agora, a justiça, quem vai fazer é Deus. Se estivermos debaixo de uma lei injusta, sendo injustiçados, quem vai julgar tudo isso e vai nos dar a recompensa ou a condenação é Deus. Não é a autoridade aqui. Agora, quando a gente desobedece, a gente começa a murmurar, reclamar aqui das nossas autoridades, nós já estamos em pecado. Estamos sofrendo tanto pela falta desse nosso governante, como também com a falta também da justiça de Deus, que Deus vai nos julgar. E Ele vai condenar essa atitude, porque nós estamos em desobediência. E Ele está colocando aqui que nós precisamos obedecer. Não é só os bons, é todo mundo. Está lá para obedecer. Versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. A sequência aí, eu vou ler o 21, só para a gente, que parei, né? Conversa. Versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Então precisamos seguir os passos de Jesus. Versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. E ele sofreu. E nós que já somos tão pecadores, nós queremos ser tratados 100% sem nenhuma injustiça. Não queremos sofrer nada. Versículo 23. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E o que nós fazemos? Quando a gente é insultado por alguém ou ameaçado, a gente revida, gente. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo trabalhe conosco, nos mude, nos transforme, semelhante a Jesus. Versículo 24. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês, que é Jesus Cristo. Antes vivíamos desgarrados, e olha que era mesmo. E agora nós temos esse pastor, esse bispo, que conduz a nossa vida, que é Jesus Cristo. Aqui nós fechamos o capítulo 2. E eu vou ler um capítulo aqui, fechando tudo. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Mas dentro dessa palavra maravilhosa, tem um comando para a minha vida e para a sua vida, que eu vou falar aqui, que você já sabe, mas eu vou reforçar. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus. Mas aqui agora tem o comando. Somos tudo isso. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nossa missão, anunciar as grandezas do Senhor. Nós somos tudo isso para ser um enfeite de uma vitrine bonitinha lá.
Não foi para isso que o Senhor nos fez. Ele nos fez para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então temos essa missão, gente. Bom dia, Wanda. Seja bem-vinda. Hoje deu certo, hein, Wanda? Capítulo 3. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo, trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior, imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Vocês serão filhas dela se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Maridos, então ele coloca que a nossa missão é grande. A missão da mulher ele coloca que mesmo que o marido não seja convertido a Cristo, não conheça a palavra, não dê atenção para a palavra, a nossa postura enquanto cristã vai conquistar ele, vai fazer com que ele aceite também a viver em santidade como a gente. Que não é as coisas exteriores que chegam ao coração do Senhor, mas é o nosso coração, nossas atitudes, nossa conduta. Versículo 7. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se o marido ele não interferir na espiritualidade da mulher. Versículo 8. Sofrendo por fazer o bem. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não pague mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois vocês sabem que para isso foram chamados. E assim receberão bênção por herança. Pois, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Então, o que sai da nossa boca, nós que somos cristãos, ele está colocando que o Senhor, ele se volta para os santos, os que creem em Cristo. Então, ele está atento a tudo que sai da nossa boca. Versículo 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Quem tem Jesus no coração não tem que ficar amedrontado com as coisas dos ímpios. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Precisamos conhecer a palavra. Para qualquer pessoa que chegar perguntando sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, estarmos preparados para responder aquela pessoa conforme a Bíblia. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pela fala do apóstolo Pedro, dá para entender que todo cristão, de fato, vai encontrar oposição. E que nós, cristãos, temos que estar preparados para nos defender de forma segura dentro da palavra.
Assim como Jesus foi, quando ele foi tentado no deserto. E ele apresentou a palavra, ele se defendeu com a Bíblia, com o que estava escrito. E Pedro coloca para nós aqui também: estejam preparados, pois vocês vão ser injustiçados por pessoas pagãs. Elas vão criticar você pela sua postura, pelo que você está fazendo, em nome de Jesus. Versículo 17. Quando eles ouvirem a palavra, eles vão se envergonhar. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Versículo 18. Porque Cristo também sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Quem não é batizado em Cristo, busque batizar. Não há remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Anjos, autoridades, poderes, todos estão sujeitos a Jesus. Jesus está acima de todos eles. Não tem nada mais, a não ser Deus, o seu Pai, acima. Então aqui ele coloca: cuidado, para não acontecer como aconteceu na época de Noé, que ele construía a arca e ele anunciava aquela arca. Ele falava da palavra que ele recebeu, mas as pessoas, elas não obedeciam, não acreditavam. E coloca aqui, somente 8 pessoas foram salvas. E nós estamos no tempo da construção da arca. Nós estamos no tempo em que estamos falando a palavra do Senhor, falando que ele voltará para buscar. E somente aquele que crê é que será salvo. E é por isso que o Senhor falou que nós somos nação santa, povo escolhido, para anunciar essa grandeza. Para anunciar para as pessoas, assim como Noé estava fazendo naquela época. Nós somos Noés hoje, falando para as pessoas: o Senhor vai voltar e você só será salvo se você acreditar nele. Senão, não adianta você fazer obras maravilhosas aqui nessa terra, ser pessoa bondosa, não matar, não roubar, não furtar, ser dizimista, distribuir cestas básicas, ajudar pessoas doentes, fazer tudo que você quiser fazer. Mas se você negar Jesus, infelizmente, você não vai entrar na arca. Não vai entrar. Infelizmente, o ingresso, o passaporte é esse: Jesus Cristo. Ele que morreu por nós. Fechamos o capítulo 3 e vamos para o 4. Capítulo 4. Viver para Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta a vocês não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Nós que somos cristãos devemos buscar a santificação, devemos buscar sermos semelhantes a Cristo. E aqui ele fala: nós devemos guardar o nosso corpo, fugir do pecado, gente. Por quê? Olha só. Uma vez que Cristo sofreu no corpo, armem-se vocês também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu no corpo guardou-se do pecado, para que no tempo que resta não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O nosso desejo de carne deve ser morto, enterrado. O nosso foco é a nossa vida espiritual, a nossa intimidade com o Senhor, estarmos próximo dele, fazendo a vontade do Senhor. É isso que é o nosso foco, que deve ser. Porque no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se juntem a eles na mesma libertinagem excessiva. Por isso os insultam. E o apóstolo coloca aqui para nós: cuidado, que essas pessoas que permanecem lá como você era no passado, como eu era, elas permanecem lá, elas querem nos levar para lá novamente. Elas acham que a gente está errado, que nós somos estranhos por essa mudança de postura, por sermos cristãos fiéis ao Senhor. Então vamos sempre ter pessoas querendo nos levar, fazendo com que a gente regrida, volte ao passado. Nós precisamos estar firme e forte no Senhor, para a gente não cair. Versículo 5. A live caiu e eu voltei aqui para concluir.
Estava aqui no versículo 5 do capítulo 4. Que já a live caiu. Voltou, me dizer. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por essa razão, o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos, sendo julgados em relação ao corpo, segundo critérios humanos, vivam pelo Espírito segundo Deus. Não vamos retroceder. Aqui o Senhor fala que o evangelho vai ser pregado para todas as pessoas. Então todos terão a oportunidade. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer a palavra. O que nos resta é manter firme a ela, a gente obedecer essa palavra e não retroceder, querer viver fora dela, querer viver sem a graça do Senhor. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio das suas orações. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça que Deus, nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então todas as coisas que a gente for fazer, a gente faz com o coração grato, como se fosse para o Senhor, e não ficar reclamando. Bom dia, Maria Marques. Voltarem também, Evanda. Sofrimento por ser cristão. Versículo 12. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Ser insultado pelo nome de Jesus é uma coisa boa, sinal que somos de fato cristãos fiéis. E o Senhor vê isso e se agrada disso. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então o Senhor coloca para nós. Nosso sofrimento aqui ele é passageiro. E nós devemos estar firmes, porque isso aqui não tem como comparar com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O sofrimento do cristão só fortalece, só engrandece e nos amadurece como cristão, como caráter cristão. Então o Senhor fala, não esmoreça, não mude, não se envergonhe de forma alguma. Se envergonhe de sofrer e de ser julgado por ser um assassino, por ser um ladrão, por ser criminoso, por fazer coisa errada. Mas sofrer defendendo o nome de Jesus, sofrer sendo cristão, o Senhor está vendo e Ele é justo. E é Ele que vai nos julgar, para a gente permanecer firme. E aqui fechamos o capítulo 4. Vamos para o capítulo 5. Exortação aos presbíteros e jovens. Portanto, eu, que também sou presbítero, testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada, peço aos presbíteros que vocês que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, que é Jesus, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Que maravilha, hein, gente? Olha só o que nos espera, a coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa questão do orgulho, ela é pesada. O Senhor valoriza a humildade. Versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele se exalte no devido tempo. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Não devemos ficar preocupados com o dia da manhã, depois, não. Devemos confiar no Senhor, entregar, consagrar a Ele nosso futuro, porque de nada vai adiantar ficar ansioso, sofrendo com antecedência pelas coisas. Nós precisamos mesmo fortalecer a nossa fé,
entregando a nossa vida, nosso dia, o nosso amanhã para o Senhor. Versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, nós temos um adversário, gente, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Muitas das vezes as pessoas, você vai conversar com uma pessoa e ela está ali sofrendo, se colocando como vítima, como se ela fosse a única está passando por dificuldade, que todo o sofrimento dele é maior do que de todo mundo. E aí o apóstolo coloca aqui, Pedro. O apóstolo Pedro coloca aqui. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque crer em Cristo não significa, crer em Jesus, ser cristão, não significa estar livre de problemas e desafios. Mas significa que temos em quem buscar amparo. Temos uma esperança que é Cristo. Versículo 10. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, porque a vida aqui é passageira, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Que maravilha essa promessa para nós. A ele seja o poder pelos séculos. Amém. Saudações finais. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquele que está na Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Gente, essa promessa que foi lida aqui, eu vou ler fechando o capítulo 5. Versículo 10 do capítulo 5. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder pelos séculos. Amém. Essa promessa nos encoraja a perseverar como cristão. Qualquer sofrimento que a gente tiver, a gente seja perseverante. Porque nós temos uma glória, nós temos a graça, nós temos a bondade, nós temos tudo de bom de Deus para nós. Agora, se a gente desiste e volta para aquela vida errada, a gente perde a gente vai sofrer aqui nessa terra e vai sofrer depois na eternidade. Então, que benefício tem? E se a gente sofre aqui enquanto cristão, que a gente não tem como realmente, nós estamos no mundo, não tem como não sofrer, mas nós temos uma garantia, que é a vida eterna, uma vida abundante, uma vida de alegria, de felicidade. Então que nós nos apeguemos a isso, a essa vida. A vida cristã deve ser marcada pela humildade, confiança em Deus e vigilância espiritual. Que a gente esteja vigilantes quanto às tentações desse mundo. Nós estamos num mundo cheio de coisas tentadoras, que a nossa carne está pulsando, querendo buscar as coisas que o mundo está oferecendo. Mas em contrapartida, nós temos a eternidade com Cristo, que é o que nós buscamos. Que estejamos firmes nela. Amém, gente? Concluímos aqui o livro 1 Pedro. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja. Que amanhã estaremos aqui firmes e fortes para lermos 2 Pedro. Amém?